Saudações pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Agora faremos a resolução do exame da UJC de língua portuguesa que foi realizado hoje à Unidade Nacional. Meu nome é Arnaldo Neves e estou aqui com o Ricky, não é? Ricky, ele que esteve lá na sala de exame, vivenciou, não é? Ele vai falar em primeira mão acerca daquilo que foi a sensação dele de estar dentro da sala de exame e como é que foi realizar este exame, se foi fácil ou foi muito difícil. Certo, muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí. O exame, pessoal, bom, eu sou estudante do CEP, estava me esquecendo de me apresentar. Sou estudante do CEP, então estamos preparados para o exame de admissão, claro. Hoje mesmo fui fazer o exame da UJC da língua portuguesa. Então, é assim, pessoal. O exame foi muito bom, mas muito bom mesmo. E, apesar de que tinha algumas armadilhas, mas, para quem passou de um centro de exame de admissão, não tinha nada, pessoal. Não tinha nada. Então, era só deslizar. De certo que vamos deslizar para cada questão, de número 1 a número 50, porque o exame é composto por 50 questões. Então, a cada questão, nós vamos mostrar como é que você, como estudante, deveria deslizar neste caso. Vamos mesmo primeiro para a primeira questão. A questão do teste nós não vamos ler, cada um tem o seu enunciado aí em casa e poderão ler e confirmar. Nós vamos ditar aqui sobre as questões que estão relacionadas ao teste, o parágrafo em que poderão encontrar cada uma das respostas. Vamos lá. E pessoal, antes de começarmos a matar, né, o teste, para quem pretende se preparar, né, CEP é o melhor centro, pessoal, acredita. E acompanhando este vídeo aqui, vocês vão ter uma visão, né? Vai vos ajudar muito este vídeo, por isso, vos aconselho a acompanhar este vídeo até o final, pessoal. Let's go. Ok, vamos já para a primeira questão. Esta foi a 7ª vez que os moçambicanos se fizeram ao supermercado de ideias para fazerem as melhores escolhas. Esta frase quer dizer, portanto, nós devemos recomeçar ou devemos ir até ao texto, não é, para podermos encontrar a questão ou como é que nós poderíamos resolver a razão pela qual poderíamos dizer se A, B, C ou D estaria correto. E neste caso, Rick, o que é que acha? Qual é a questão ou qual é a opção correta? Neste caso aqui, senhor professor, na verdade, eu estando na sala de exame, a primeira coisa que eu fiz foi de eliminar opções que nem faziam nenhum sentido, pessoal. Opção A dizem assim: os moçambicanos compraram votos, pessoal. Isso, Deixa não falar de nada disso. Então, descartei logo. E vendo C também, dizem que a CNE, neste caso, vendeu os resultados. Pessoal, entre os dígitos, também descartei. Então, B dizem, os partidos políticos subordinaram os eleitores. Não faz sentido. Então, D, os eleitores escolheram os programas eleitorais. Aí sim. Então, neste caso, ficarmos com a opção D. D, tudo bem. Número 2 diz o seguinte: antes mesmo de confirmarem a sua lista de compras efetivadas. Esta frase significa, qual seria o significado desta frase? Qual seria o significado, pessoal? A linha A diz o seguinte: antes da publicação, a frase, no caso, a frase em questão, significa antes da publicação dos resultados. A linha B diz o seguinte: antes de reconhecerem os candidatos. A linha C, antes de receberem o dinheiro do suborno. A linha D, antes de verem a lista dos candidatos no boletim de voto. Aqui podemos usar a mesma estratégia, eliminar as questões que não fazem o menor sentido. Ricky poderá também resolver essa questão que é bastante simples. Pois é, apesar de que aqui acredito que muita gente aqui morreu, na verdade, porque tinha armadilhas aqui, né? Tinha armadilhas. Vamos lá deixar a opção A por enquanto, né? Vamos lá ver a opção alternativa, neste caso B, né? Antes de conhecerem os candidatos.
pessoal, antes mesmo de confirmarem a sua lista de compras efetivas, alguma coisa lá voltando ao texto, esta frase significa, querem saber o que é que significa, né? Em poucas palavras neste caso, ou usando outras palavras. Esta frase, na verdade, vamos lá ficar logo com a opção A, tem que ser antes da publicação dos resultados. Ok, a questão correta certamente tem que ser A. Número 3 diz o seguinte, número 3, Rick pode ler para nós. Por que razão o autor considera que as redes sociais orientam a humanidade? Desculpem-nos aqui, número 1, para podermos encontrar a resposta ou no texto, se formos ao texto, vamos ver logo no primeiro parágrafo, isto pode justificar, no primeiro parágrafo podemos encontrar isto, podemos, pelo uso da linguagem conotativa, não é? Não denotativa, o uso da linguagem conotativa, podemos perceber aqui que os eleitores escolheram os programas eleitorais. Número 2 também, idem. Número 3, para podermos encontrar ou para podermos deslizar ou matarmos esta questão, vamos voltar no texto, no terceiro parágrafo. Por que razão o autor considera que as redes sociais orientam a humanidade? Muito simples. Vamos lá eliminar algumas questões, algumas alternativas. Porque todos usam telefone, pessoal. Não faz sentido. Porque todos usam telefones e o texto não fala de alguma forma de telefones. Porque a linha B, porque a internet é barata, não faz o menor sentido. E vamos para a linha D também, que pode, de alguma forma, para nós não fazer nenhum sentido, porque a internet foi desligada. No texto não se fala de nenhuma internet desligada. Portanto, a resposta correta tem que ser C, porque difunde rapidamente as informações. Passando para o número 4, em que consiste o lado negro das redes sociais? Em que consiste? Lado negro, já sabemos, quando falamos do lado negro, estamos a falar do outro lado, no caso, o lado como as pessoas têm tido este termo negro, está relacionado, no texto, no caso, está relacionado a coisas, digamos, nocivas, não é? Casos desagradáveis. Não é? Olhando para a primeira questão, a primeira alternativa, ocupar os jovens não seria o lado negro, em fazer conhecer muitas pessoas, fazer conhecer o que é exatamente. Em ser usados para cometer fraude eleitoral, não faz sentido, e a alternativa correta para nós achamos que seja nós achamos a linha D, em difundir mensagens nocivas à sociedade. Número 5 diz o seguinte, a que é que se refere o autor com a expressão mais bela pérola da costa oriental de África? Ao que se referiria o autor quando falasse de mais bela pérola da costa oriental? Nós já sabemos aqui, a costa oriental, mesmo para aqueles que fazem geografia, estamos a falar de localização geográfica. Se formos olhar mesmo para a geografia, estamos mesmo a falar, não é, fora do texto. Se formos a procurar isto, vamos perceber que a costa oriental, estamos a falar certamente de alguns países, mas incluindo também Moçambique. Portanto, a resposta correta tinha de ser a Moçambique. Mas aqui poderia de alguma forma se dizer que a resposta correta fosse D também. Não é? Porque isso encontramos exatamente no quarto parágrafo, né? O terceiro. Não, é o terceiro. Que dizem assim, estamos exatamente aqui. Dizem assim, as redes sociais, fruto da tecnologia que orienta a humanidade no século XXI, mostraram o seu lado negro. Tudo bem, na verdade, esse trecho, esse verso aqui, né, faz parte da questão anterior, não é? É certo, no caso. Ok. Um pouco por todo o país, das zonas urbanas às zonas rurais. A mensagem de ódio e tristeza, embrulhada como se de um presente se tratasse, chegou e rapidamente se alastrou. Uma nuvem negra cobriu o céu da mais bela pérola da costa oriental da África. Então, ok, deixa-me terminar. Com epicentro no seu maior centro urbano. Dias de autêntico terror foram vividos por todos
todos, sem exceção, incluindo os mentores deste drama. Ok, eu na verdade, quando cheguei nessa questão, sim, professor, para começar, B, descartei logo, e C também descartei logo. Agora fiquei com A e D, né? Então, na verdade, sabemos de que as eleições, neste caso, né, acontecem na maioria das vezes, aonde? Tipo, a contagem de votos, essas coisas aí, na cidade de Maputo, né? Ou seja, naquele trecho aí, se quisessem todo. Não, deixa-me retificar algo. As eleições não só acontecem na cidade de Maputo, mas também em todo o território nacional. Exatamente. Mas a questão aqui que nós traríamos, ou achamos importante trazer, ou que poderia confundir a ti, seria o seguinte, porque a frase diz o seguinte, onde é que isso está? Ok, temos aqui uma nuvem negra cobriu o céu de mais bela pérola da costa oriental de África. Ponto. Lá na afirmação aqui é o que vem até aqui. Mas seria a linha D se isto continuasse com epicentro no seu maior centro urbano. Sabemos que o maior centro urbano no nosso país, no caso Moçambique, o texto fala de Moçambique, é certamente a cidade de Maputo. Mas lá na questão só aparece ou disse apenas que uma nuvem negra cobriu o centro da mais bela pérola da costa oriental, apenas. Costa oriental, neste caso, estaremos a falar de Moçambique. Claro. Não é? Então, a resposta correta deve ser a linha A Moçambique, refere-se a Moçambique. Vamos deslizar, vamos passar para o número 6. O título do texto remete-nos a título do texto. Yeah. Aqui seria outra questão. Aqui estão a perguntar de alguma forma qual é o título do texto. Exatamente. Você aí em casa não conseguiu responder. Mas penso que a maior parte terá acertado isto. A linha A, arrumação da sociedade. O título do texto, qual é o título do texto? Neste caso seria Aroaça. Aroaça. Sabe? Não é? Aroaça. Aroaça, o que significa? Aroaça significa, minha gente, é sinônimo de desordem. A alternativa correta deve ser a linha B. Palavras sinônimas, pessoal, acredito que todo mundo conhece, né? Mas, palavras sinônimas são aquelas palavras escritas de formas diferentes, mas com o mesmo significado. Essas seriam palavras sinônimas. E de certo que seja isso, palavras com o mesmo sentido. Passando para o número 7, um cenário melhor do que este descrito no texto. O autor faz recomendações a quem este autor faz recomendações para que possa se mudar de cenário para um cenário melhor. Recomenda a quem, Ricky? Certo, recomenda a todos os intervenientes, na verdade. Por que não às autoridades? Por que não aos políticos? Por que não aos cidadãos? Para um cenário melhor do que este descrito, né, no texto, o autor faz recomendações. Para perceber, fala aqui, o autor não fala somente às autoridades ou para as autoridades ou aos políticos somente ou aos cidadãos, mas sim para todos nós. É o que esse texto nos diz, neste caso, é o que o autor desse texto faz. De certo que seja isto, o autor deste texto, ele fala, não é, sobre a questão, digamos, atual do nosso país, a degradação, não é, a desordem, como o título já nos sugere, e vai aqui apelar a todos, não apela apenas às autoridades que devem mudar de atitude, devem fazer alguma coisa. Não apenas às autoridades, também não aos políticos, assim como aos cidadãos. Se formos a perceber isto, nós podemos ir até, podemos ler ainda, digamos, o último e penúltimo parágrafo. Se formos a ler, vamos perceber aqui que há aqui a questão do autor vir buscar, não é, um outro cenário ou ele tende, não é, a conscientizar a todos para a mudança de consciência, não é? Assim podemos dizer. Então, a alternativa correta, número 7, deve ser a alternativa C. Olhando para o número 8, o autor aponta para o pleito
desculpem-me aqui, o autor aponta para o pleito anterior como indicador de que a situação que relata no texto sucederia. De que pleito se trata? Muito bem, pessoal. Essa questão aqui, acredito que muita gente morreu. E aqui mesmo morreram. Morreram, né? Morreram. Então, pessoal, o autor aponta para o pleito anterior como indicador de que a situação que relata no texto sucederia. Então, de que pleito se trata? Pessoal, aqui trata-se de eleições autárquicas de 2023. Pessoal, em poucas palavras, digo-vos que aqui estão, em poucas palavras, querem saber em que ano começou. Estão a perceber? Então, isto começou no ano passado, pessoal. Para quem conhece o nosso, já sabe quando é que começou. Então, mas olhando para o texto mesmo, uma passagem textual que poderia justificar isto. Não é? Tudo bem. Ao ler o texto, não é, por inteiro, pode-se perceber que aqui, este cenário, no caso, esse pleito, o pleito de que o autor se refere, seria mesmo as eleições autárquicas de 2023. Apesar de 2023 não estar lá no texto pessoal, mas nós como estudantes tinha que decifrar, né? Perceber melhor. Muito bem. Avançando para a questão número 9, passo agora a ler o conjunto de normas que deve reger uma sociedade. Encontra-se em textos, estamos aqui a falar de normas textuais, normas no caso, normas que vão reger uma sociedade. Que tipo de textos? Estamos a falar de que tipo de textos? Quando falamos de textos que vão, de alguma forma, apresentar um conjunto de normas. Estaremos a falar de que tipo de textos? Constitucionais? Não. Que seriam textos constitucionais? Textos normativos? Não. Isso, claro. Textos narrativos? Narrativos? Não. Textos regulativos? Não, também. Então, a alternativa correta seria B. Tem que ser a linha B. Porque a questão aqui que nos é apresentada já nos revela tudo. Um conjunto de normas. Estamos a falar de textos normativos. Exatamente. Estamos a falar de textos normativos. Então, o número 9 tem que ser a linha B. Ok. 10, não é? Qual é o propósito das leis? Ok, pessoal. Essa questão era muito básica, na verdade. Vamos lá começar com a opção B. Vamos lá deixar A por enquanto. B diz dar razão a quem se manifesta. Pessoal, será que lei está para dar razão para quem se manifesta? Não, pessoal. Impedir a polícia de agir. Não, um minuto só. Sim. Olhando para a primeira, para a alternativa, alternativa B, que o Reiki aqui estava a ler, dá razão a quem se manifesta. Vamos lá ver, um propósito, quando uma lei é criada, será que é para dar razão apenas a um conjunto de pessoas? Não. Porque há pessoas que se manifestam, se formos olhar para o contexto atual, há indivíduos que se manifestam, mas de forma errada. Então, se aqueles já estão a manifestar, aqui a alternativa diz que se ele está a manifestar, então já tem razão. Então, está muito longe disto. Está muito longe disto, então não seria a linha B. Exatamente. Olhando para a alternativa C, seria o propósito das leis seria impedir a polícia de agir. Não, também não. Quem pode passar a explicar o que é que não seria impedir a polícia de agir? Nós sabemos de que quando trata-se de leis, lei que é lei significa que todo mundo deve cumprir, não somente a polícia ou aos quaisquer cidadãos. A polícia, nesse caso, faz cumprir a lei, não é? O trabalho da polícia é fazer cumprir exatamente a lei. E não impedir a polícia de agir. De agir, não é? Também... se a polícia vê, digamos, uns manifestantes ou alguns indivíduos a fazerem algo contrário daquilo que está previsto na lei, este indivíduo deve ser detido. Isto é trabalho da polícia. E há vários em Moçambique. Então, certamente há vários indivíduos estranhos. Tudo bem, então não seria a linha C. Vamos olhar para a linha D, condenar os criminosos. Ok. Se uma lei criada é só para condenar os criminosos? Não. Será? Não. Eu não sou
criminoso. Então, a lei não me abrange. Então, seria o que esta alternativa estaria a dizer, apenas para condenar os criminosos. Portanto, chegamos todos, ou percebemos todos que a alternativa correta deve ser a linha A. Sim. Então, número Harmonizar 10, a sociedade. harmonizar a sociedade. E isto vai de acordo com aquilo que, digamos, o propósito das leis, que seria harmonizar a sociedade, fazer com que a sociedade viva de forma segura, viva de forma unida e várias outras coisas. Portanto, número 10 seria a alternativa A, a correta. Número 11. A reportagem é um dos textos jornalísticos que relata os fatos com profundidade. É uma afirmação. Uma das suas características é características de textos ou características de textos jornalísticos, certamente. Não é? No caso, estamos a falar da reportagem. Uma das características da reportagem, qual é que seria? Opção A dizem assim, apresentar leis e artigos. Pessoal, já dissemos que isso aí trata-se de textos normativos. São esses que apresentam normas, leis. No caso, quando falamos de textos normativos, estamos a falar de quê? Estamos a falar de um texto que visa informar exatamente, de forma fidedigna, de forma informar aquilo que seja ou aquilo que esteja acontecendo ou aquilo que já aconteceu. Não é? Então, informar seria um objetivo primordial de textos jornalísticos. Então, olhando para o caso particular da reportagem, seria apresentar leis e artigos? Não, pessoal, não. A linha B, usar uma linguagem figurada para apresentar fatos? Não, uma linguagem figurada, estamos a falar da conotação, dar voz, da subjetividade para dizer uma coisa só, não pode. Uma reportagem deve ser direta, deve-se usar uma linguagem que não é figurada, uma linguagem denotativa, não é? Então, a linha B também não pode ser apresentar normas. Até aqui já paramos de ler isto. E falamos lá anteriormente. Então, já dissemos, então já paramos de ler a linha C, porque não pode apresentar normas, já estragou tudo. Nenhum texto ou nenhuma reportagem vai ter como principal objetivo apresentar normas, não pode. Então, a alternativa correta deve ser a linha D, claro. Basear-se no testemunho direto dos fatos. Nós assistimos às reportagens, aquilo que Jorge Matavel nos mostra, aquilo que Luciano Dias, penso que seja esse o nome, aquilo que os nossos jornalistas nos mostram, aquilo que apresentam nas nossas telas, é algo ou é um testemunho, vão buscar as informações, não é, de forma direta, ou vão apresentar os fatos diretamente, aquilo que aconteceu, e não se emite nenhuma opinião nisto, apenas apresentar os fatos, não é? Então, número 12, o texto expositivo, explicativo, não é compatível com, prestemos atenção, não é compatível com qual das alternativas? Então, ficaremos com a opção A, na verdade, emissão de pontos de vista. Ok, vamos lá. Por que não? Por que o texto expositivo explicativo não seria ou não estaria mesmo ligado com a emissão de pontos de vista? Certo. Primeiro sabemos nós de que texto expositivo explicativo é um texto que visa trazer uma informação e começa a explicar sobre aquilo que foi lhe dito. Então, neste caso, emissão de pontos de vista, já aqui não se trataria de um texto expositivo explicativo, mas sim de um outro tipo de texto. Eu não vou vos dizer, venham no CEP. Certamente. Portanto, se querem saber desta informação, podem mesmo chegar perto e ter conosco. Portanto, a alternativa correta deve ser a linha A, emissão de pontos de vista. Pontos de vista. Um texto expositivo explicativo deve ser imparcial. Não é? Deve ser imparcial. Portanto, não podem conter lá pontos de vista. Não é? Não pode. Então, a alternativa correta deve ser a alternativa A. De certo que é a linha B que diz utilidade multiuso, porque estamos a falar de textos multiusos. Portanto, claro. Está dentro do contexto, é compatível. Exatamente, sim. Conhecimento técnico, aquilo que é técnico, não é? Então, tem que ser, a linha C também é compatível. Enunciados baliza, nós sabemos que uma das características deste tipo de texto são os seus enunciados. Nós temos 3 tipos de enunciados no texto expositivo explicativo. Temos os enunciados
expositivos, não é? Enunciados expositivos. Depois temos enunciados argumentativos. Não, temos enunciados expositivos, enunciados explicativos e, por fim, temos os enunciados baliza. Os enunciados baliza, o que seriam enunciados baliza? Seriam exatamente. São enunciados explicativos, depois baliza. Em que consistiriam os enunciados baliza? Estaremos a falar de enunciados ou de frases que vão antecipar aquilo que vai ser dito. Não é? Vão antecipar. Vamos olhar para o número 13. Os primeiros textos literários foram. Na verdade, essa questão, pessoal, me timou um pouco, né? Mas aqui era uma questão mesmo de refletir. Textos literários. O que seria um texto? O texto seria tudo que tem sentido, não é? Tem, como é que é? Um objetivo, não é? Comunicativo. Tudo que tem um objetivo ou dá algum sentido, ou tem algum sentido, estaremos a falar de um texto. Isso seria um texto. Olhando para os textos literários, como é que esses surgem? Não é? Qual é o surgimento dos textos? Nós sabemos que, primeiro, as pinturas rupestres, as pinturas não seriam, de alguma forma, os primeiros textos literários. Não é? Então, primeiro, a literatura, se formos olhar para a época medieval, lá nas antigas, lá longe, lá, estaremos a falar da literatura oral, porque primeiro, para que se possa redigir alguma coisa, primeiro deve-se falar, não é? Para se escrever deve-se falar. Portanto, é daí onde nós vamos dizer que a alternativa correta deve ser B. A literatura surge mesmo a partir da oralidade. Então, os primeiros textos literários foram orais, não é? Foram orais. Portanto, se formos a ver a questão das cantigas, isto primeiro era feito de forma oral. Não é? Então, a alternativa correta, número 13, deve ser a alternativa B. Ok, muito bem. Vamos para número 14. Número 14 diz assim: no texto argumentativo, pessoal, todos eles já nos disseram daqui de que trata-se de um texto argumentativo. Então, eu acredito que tem pessoas que não sabem como identificar se esse texto aqui é argumentativo. Então, isso tem a ver muito mais com a interpretação do texto, neste caso. Pessoal, para identificar se esse texto aqui é argumentativo, explicativo, expositivo, blá 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 blá, por aí vai. É muito básico. Como é que vou saber se é argumentativo? Quando o autor tende a convencer o leitor a praticar uma certa ação, ou seja, ele vai apresentar, ele vai tender a convencer, ele trará uma ideia, né? Ele trará uma ideia e com aquela ideia ele vai te convencer, você acreditar nela, por aí vai. Então, ok, muito bem, só queria comentar um pouco isso, vamos lá. No texto argumentativo, o plano por agrupamento, vejamos essa palavra, pessoal, agrupamento, ok, consiste em, opção A, apresentar as razões para defender a sua opinião. Mas ok, vamos lá deixar. O autor apresentar a sua posição de forma subtil, não é? Neste caso, subtil, não é? Também essa, não faz sentido, não faz sentido. Vamos lá para C, reunir argumentos da mesma natureza. Até que aí sim faz sentido. Vamos lá ver D, neste caso, né? Refutar sistematicamente uma ideia. Não, pessoal, não. Mas reunir argumentos da mesma natureza, isso sim. Isso aí estaríamos mesmo a falar de um texto argumentativo e o plano por agrupamento. Também, pessoal, disseram agrupamento, então reunir argumentos, né? Da mesma natureza neste caso. Então, eu aí fiquei com a opção C. Ok. Ricky aqui a dar a aula e de certo que deve ser isto. Olhando para o número 15, uma das características de um resumo, estamos a falar de características de resumo, é a linha A, apresentar integralmente o conteúdo do texto, ser de estilo telegráfico, apresentar fielmente a ordem lógica do texto, ampliar o texto usando outras palavras. Inicialmente, nós poderíamos aqui eliminar a alternativa D, ampliar o texto. Se eu quero fazer um resumo, como é que eu vou ampliar o texto? Ampliar, estamos a dizer, aumentar algumas coisas. Não pode, não pode. A linha C, apresentar fielmente a ordem lógica
do texto. Há quem pintou C. De alguma forma nós podíamos achar que fosse isso, não é? Apresentar de forma lógica. Mas se eu faço um resumo, se eu quiser, posso não seguir a ordem lógica, mas a essência do resumo é trazer aquilo que o texto original diz. Trazer tudo de forma integral, não é? Sem omitir nada daquilo que o texto original diz. Portanto, o que diz isto, não é? É a linha A, apresentar integralmente o conteúdo do texto. Não é? Para sermos um pouco mais breves, vamos lá dizer que a linha número 15 tem que ser a alternativa A. A alternativa correta. Então, vamos exatamente para... olhando para o número 16, temos aqui, nos textos dramáticos podemos encontrar, olha, para quem não teve uma preparação, para quem não leu sobre os textos, não é, textos narrativos, neste caso, para quem não leu sobre esse gênero dramático, está perdido. Muito. Portanto, se formos a ver, temos duas alternativas que podem de alguma forma dizer a mesma coisa. A linha B e a linha C, mentira seria algo falso, mentira e falsidade seriam sinônimos, então não pode. E de forma concreta, a alternativa correta deve ser a alternativa A, tem que ser tragédia, podemos contar a tragédia. Número 17 diz: mesmo que pense em recorrer, eu mantenho-me firme. A oração subalterna desta frase é Ricky. Desliza. Muito bem, muito mesmo, então, muito. Desliza. Pessoal, aqui tem que ser opção B. Por quê? Porque, pessoal, eu vou dizer de uma outra forma de como eu consigo identificar ou como eu consigo identificar se aqui trata de uma oração concessiva, subordinada, aquilo mais aquilo, etc. Então, pessoal, disse concessiva quando alguém pretende fazer algo e acontece uma coisa que possa lhe impedir, mas por mais que como posso dizer, por mais que a pessoa, por exemplo, digamos que eu estou aqui com alguém, nem estamos aqui a debater, ele, por exemplo, quer responder uma questão e eu começo a lhe impedir, e ele diz, por mais que tu me negues, né, eu vou fazer isto. Então, aí estamos perante de uma oração subordinada concessiva. Então, tipo, por exemplo, por mais que chova, irei à escola. Então, aí estamos perante o que é uma oração subordinada concessiva. Algo interessante, por mais que ele usou outra locução, não é outra locução conjuncional, que poderia de alguma forma substituir este termo, mesmo que estaremos a falar de algo que não poderia impedir a realização de outra ação, não é? Olhamos para a linha A subordinada alternativa. Olha, mesmo olhando para as orações, não vamos encontrar as orações subordinadas alternativas. Claro, poderia eliminar logo também. Isto, claro, de forma correta, deveria ser oração coordenada de alguma forma disjuntiva, que estaria a expressar aqui a alternativa, oração coordenada disjuntiva. Por exemplo, ou vais à escola ou vais à praia. Aí estaremos a apresentar aqui uma alternativa. Oração subordinada copulativa, subordinada, ou as orações copulativas não podem ser subordinadas, mas sim devem ser coordenadas, olhando para aquilo que é a coordenação ou a divisão de orações ou de conjunções e locuções condicionais. Teremos lá as orações coordenadas e as subordinadas, não é? As coordenadas serão divididas em 5 e as coordenadas, não é? Serão 5, que serão essas copulativas, disjuntivas. A linha D diz de ligação, que seria a mesma coisa que a linha C, só que de forma diferente. Subordinada copulativa não existe, tem que ser coordenada copulativa. A linha D, subordinada de ligação, também é estranha. Tinha de ser coordenada copulativa também, porque introduz uma ligação. Então a alternativa correta deve ser a linha B. Eu penso que aqui isto seja, não é? Um bônus, não era? Era um bônus para todos vocês. Não é? Um bônus para todos nós. Vocês, né? Porque eu nem realizei o exame para vocês. Já foi bônus, de fato. Então, temos número 18. Fingiu, pois não tinha razão. A segunda oração desta frase é: primeiro o pessoal tem que fazer a divisão, mas aqui está tudo, difícil, pessoal. Então,
Aqui tinha como eliminar opções. Como? É a vossa pergunta. Ok, pessoal. Primeiro peguemos esta frase aqui. Fingiu. Vamos lá pegar a primeira oração. Fingiu. Se eu te encontro e digo fingiu, tu vais me perguntar de qualquer forma o que é. Fingiu o que é. Então, aí falta alguma coisa. Então, tem que ser subordinado. Só de ser subordinado, iremos eliminar a opção D, que vem coordenada, e C também. Então, ou é A, ou é B. Pelo menos aí podemos morrer com dignidade. Ou vocês morrerem, porque eu, mano... Morrer com dignidade. Okay. Claro. Então, aí, vamos lá pegar a nossa conjunção pois. Pois, de alguma forma pode ser causal e pode ser explicativa. Então, aí tu a ver temporal, falei, vamos eliminar logo. Logo é A, mas ok. Pois não tinha razão. Vamos lá tirar a conjunção pois. Vamos lá pegar não tinha razão. Se eu te encontrar e digo não tinha razão. É claro que esta frase estará incompleta. Tu irás precisar de saber mais sobre esta frase. Então, pessoal, tem que ser subordinada causal. Muito bem. Rick já aqui a dar aulas mesmo de como é que podia-se passar disto sem quaisquer problemas. Passando agora para o número 19. Não houve respeito pela lei, visto que provocaram caos. A expressão sublinhada é... Qual é a expressão sublinhada? Visto que seria conjunção subordinativa, seria conjunção subordinativa causal, seria locução conjuncional subordinativa causal ou seria locução conjuncional subordinativa explicativa. Bem, muito bem. Não houve respeito pela lei, né? Visto que, pessoal, aqui há uma pequenininha armadilha, mas já não tinha armadilha de nada. Não houve respeito pela lei, não é? Visto que provocaram caos. A expressão sublinhada sublinharam aqui exatamente visto que. É uma conjunção subordinativa causal, pessoal. Porque, ok, não houve respeito pela lei. Até que está tudo bem. Mas, ok, vamos lá pegar a outra oração neste caso. Visto que provocaram caos. Qual foi o motivo deles terem provocado o caos, não é? Essa seria a nossa questão neste caso, não é? Então, foi de não ter respeito pela lei, não é? Foi ter respeitado a lei neste caso, não é? Então, é por essa razão que eu concluí dizer que a opção certa neste caso seria D. Opção subordinativa causal. Ok. Como de facto eu disse lá, né? Que cuidado com eliminar opções. Na questão anterior, tem que saber ter coordenada ou subordinada, sabe? Para poder ganhar tempo mesmo na sala de exame. Isso aí, pessoal, acredito, vai fazer mesmo ganhar muito tempo. Mas ok. Conjunção subordinativa é a opção A. Dizem conjunção subordinativa. Falta, pessoal, mas tudo bem. A primeira oração diz não houve respeito pela lei. Até aqui está tudo bem, pessoal. Mas ok, visto que provocaram caos. Provocaram caos. Só digo que provocaram caos. Quem foram que provocaram caos não tem que ser subordinado. Tá? Tudo bem, Henrique, mais uma vez aqui a representar, a dar aula. Agora estamos na questão número 20. Bloquearam as vias de tal modo que o trânsito esteve congestionado. A expressão sublinhada é muito simples. Vamos lá ver. A linha A, locução subordinativa consecutiva, locução subordinativa causal, conjunção. Vamos eliminar isto. Nenhuma das alternativas. Aqui acredito que muitos morreram por causa de causal. Bloquearam as vias de tal modo que o trânsito esteve congestionado. É muito simples. Olhando para as locuções de conjunções, as locuções de conjunções, vamos encontrar lá a questão das orações copulativas. Vamos lá mais olhar para as possessivas. Não, para as subordinadas. Temos as subordinadas possessivas, que é aquilo que o Rick esteve aqui a dizer anteriormente, que seria uma oração ou uma ação não impede a realização da outra ação. Isso estaremos a falar mesmo de orações subordinadas
concessivas. Olhemos para as consecutivas. Elas introduzem uma ideia de consequência. Portanto, a alternativa correta aqui deve ser a linha A. A locução subordinativa consecutiva. Bloquearam as vias. A questão de bloqueio das vias trouxe uma consequência. O que aconteceu? O trânsito esteve congestionado pelo fato de terem sido bloqueadas as vias. Portanto, aqui introduz-se uma consequência. Essa expressão sublinhada introduz, portanto, a consequência. A alternativa correta tem que ser a alternativa A. Muito bem, questão 21, não é? Os candidatos que ainda não terminaram a prova ficam para a próxima. Já, A oração subordinada desta frase é... Já disseram subordinada, mas tudo bem, epá. Isso não tem nada a ver, mas tudo bem. Consecutiva? É aquilo que eu estava a dizer, consecutiva. Será que há aqui uma consequência que é introduzida? Primeiro vamos lá ver. Aqui, porque uma oração sempre é introduzida por uma conjunção, uma locução. Vejamos a conjunção, a locução, no caso aqui é uma conjunção, não é? A conjunção que. Eis a nossa conjunção que. Será que o que aqui introduz uma consequência para ser consecutiva? Devemos ver se introduz uma consequência ou não. Será que introduz uma consequência? O que é que dizes? Então, na verdade, não mesmo. Tinha que ser isto. A opção certa tinha que ser C, pessoal. É uma oração subordinada relativa restritiva. Restritiva, não é? Porque aqui nota-se a restrição dos candidatos. Aqui fala-se dos candidatos que ainda não terminaram, porque os candidatos são vários. Aqui fala-se especialmente daqueles que não terminaram. Portanto, há aqui uma restrição. Uma restrição. Portanto, por essa razão, vamos dizer que é relativa. Primeiro é uma oração relativa, porque o que estaria aí a retomar alguma coisa, a retomar o nome, enfatizar o nome. Qual nome? Candidatos. Portanto, nota-se aqui que existe uma oração subordinada relativa, restritiva. Causal não seria. Explicativa, não. Consecutiva também não seria. Portanto, ficamos com a linha C. Muito bem. 22. Retornaremos à normalidade logo que se restabelecer a ordem. Querem saber a expressão sublinhada, pessoal? Neste caso, a expressão sublinhada é o logo. Logo. Epá, pessoal, aqui nem temos muito que comentar. Isso aqui dá logo para anotar. Estão a dizer conjunção copulativa. Será que seriam conjunções copulativas? São aqueles que consistem em ligação, né? Exatamente, consiste em ligar dois termos. Não, ligar dois termos, digamos, adicionar termos, não é? Exatamente, sim, copulativa mesmo que adição. Ok. Então, desculpa. Então, opção certa, pessoal, para não levar muito tempo, tinha que ser C, conjunção coordenativa conclusiva. Portanto, quando falamos de conjunções ou quando falamos de orações, conforme eu já havia dito, temos as coordenadas serão divididas em 5. Nós falamos de orações coordenadas adversativas, disjuntivas, conclusivas, explicativas e disjuntivas. Disjuntivas, já dissemos disjuntivas, adversativas, copulativas, explicativas e conclusivas. Exatamente. Não é? Conclusivas. Então, dessa forma serão divididos as coordenadas, as orações coordenadas. Portanto, aqui a alternativa correta deve ser C. Logo, sempre vai funcionar, ou na maior parte das vezes vai funcionar como sendo uma conjunção coordenativa conclusiva. Há déficit, número 23, há déficit de conhecimento, por isso há que aprender. A segunda oração desta frase é: o que é que tu me dizes, Rick? Epá, seria exatamente a opção A, eles me deram logo um bônus. Seria mais um bônus. Seria uma coordenada explicativa, pessoal. Se formos a ver, conforme nós estávamos a dizer, as orações coordenadas serão divididas em 5. As orações coordenadas. Agora, olhemos para a alternativa C, número 23. Diz subordinativa explicativa. As orações explicativas não podem ser subordinadas, mas sim coordenadas. Portanto, aqui seria alguma forma de como é que é? Trazer aqui como é que se diz aquilo? Seria uma armadilha, não é de forma geral, seria uma armadilha para ver quem está
não é? Quem está, de fato, no lugar, com a cabeça no lugar, ou quem está nas nuvens. Se você não está atento, morreu. Pois é, de Se facto. não está atento, Então, vai morrer. Portanto, a alternativa agora deve ser A, coordenada. e aí Fica também aqui. poderia eliminar opções, o Opções, C e o fato, D, porque são coordenados, então aí dizem subordinado, coordenativa, tinha que eliminar logo, então ou seria A ou seria B neste caso. Então Ok. vamos para, mas também dizer coordenada compulsiva, por isso esse indivíduo também para Precisa de oração. muito. Precisa de oração. Então vamos para 24. Prestem muita atenção, não estamos a dizer aqui que vocês são malucos. São algumas brincadeiras que nós aqui estamos a fazer. Perdoem-nos de alguma forma se estivermos a ferir sensibilidades. Questão Número 24. Estamos no número 24. Eles exigem direitos, mas não respeitam os dos outros. A expressão sublinhada é mais. O que seria mais? seria uma conjunção adversativa. Certamente. Não Mas, seria disjuntivo. Por quê? Porque seria adversativa, porque eu vou dar um pequeno exemplo e vou explicar melhor, né? Vamos lá pegar uma frase. Organizei a festa, mas ninguém apareceu. Então, pessoal, percebam de que aí eu organizei a festa com tudo deles aparecerem, não é? Mas, infelizmente, eles não puderam aparecer. Então, De forma mais resumida, quando falamos mais, ele sempre vai introduzir uma oração oposta àquilo que se esperava. Não é? Aqui uma ideia de oposição, algo contrário que é introduzido. Portanto, o mais vai funcionar como sendo uma conjunção, conjunção não é, no caso, adversativa, uma conjunção adversativa. Por quê? Vai introduzir aqui sempre, não é? Na maior parte das vezes, nem sempre, porque se formos olhar para o outro lado, isto podemos de alguma forma perceber outras coisas, mas olhando para o mais, sempre vai introduzir, ou quase sempre vai introduzir aqui as orações adversativas, não é? As orações adversativas. Logo que eu visse o mais, eu já sei, até na escola secundária sempre cantavam orações, sempre vinham adversativas, primeiro adversativas, disjuntivas. Então, o mais tem que ser adversativo, não é? Tem que ser adversativo. 25. Yeah. Falarei contigo amanhã. A expressão sublinhada é resultado de contigo, pessoal, resulta de uma preposição, a preposição com e pronome, no caso oblíquo, digamos, oblíquo, não? Exatamente, sim. O que? Sim, exatamente. Então, isto forma contigo, porque está na companhia, não é de alguém, na companhia de contigo. Lembrando de que também... sim, pode continuar. Estaremos a falar mesmo de uma junção de preposição e um pronome. Isso aí encontramos na opção C, pessoal. E lembrando de que, as frases nunca devemos iniciar, ou seja, ao escrever uma frase, né, não devemos iniciar uma frase com pronomes oblíquos. Então, estamos falando nesse caso de ti, mim, por aí vai, né? Etc. Então, Ok. Deixo o número 26 contigo. Número 26, né? Yeah. Selecione a expressão correta para completar a frase que se segue. Aqui já, pessoal, aqui tem a ver com gramática, né? Então, acho melhor vires. E atenção aqui, pessoal, aqui há quem pensou que vires seria vires aquele de vir, alguém vir até, não. Aqui, acho melhor tu vires comigo. Acho melhor, como vocês habituaram para esse nosso português de Moçambique, acho melhor você ver comigo, é mais ou menos assim. Então, é o que eles estavam a tentar dizer em outras palavras corretas. Então, acho melhor acho melhor vires, né? Tem de ser conosco, pessoal. Tem de ser conosco. Aqui, há aqui uma distinção entre a linha A e a linha D. Exatamente. Qual é a distinção? Conosco, primeiro conosco pode significar... Não, vamos lá falar do segundo conosco da linha D. Este, por sua vez, pode significar com alguém, no caso, na companhia de pessoas. Enquanto o primeiro conosco pode significar na companhia de alguém, mas também outra coisa, que não me lembro aqui muito bem o que seria isto, mas
não seria a linha A, tem de ser a linha D. Conosco com duplo N, não é? Duplo N. 27. Selecione a expressão correta para completar a frase. A universidade fica lá mesmo onde vocês foram morrer. Aliás, lá onde fomos realizar essa entrevista. Mas não, okay. penso que não morreram, né? Porque o exame estava um pouco fácil. Ah, claro. Não morreram. A universidade fica, opção A, à frente da casa. Então, olha, esta frase, né, está exatamente incorreta. Não está certa. Por que não está certa? Porque, pessoal, não está certa. Por que não está certa? Sim, porque está errado. Não está certa porque está errado. Ok, tudo bem. Então aqui tinha de ser exatamente D. A universidade fica em frente da casa. Então, para ganharmos tempo, vamos lá para número 28. Eu quero argumentar. Não, pode ser 28. Tudo bem. 28. Selecione a alternativa correta para completar a frase. O João está à frente. Olha, aqui, quando falamos de artigos, preposições, né? Lá dentro das preposições, encontramos combinações de contração, neste caso, não é? Então, quando falamos de contração, é quando juntamos duas palavras, né? E a pronúncia sai diferente. Por exemplo, a junção de A mais A. Isso aí sai com aquele acento grave. Acraseado, neste caso. Então chamamos de acraseado. Então, neste caso aqui, tinha de ser exatamente à frente da Maria. Quem está a algum lugar neste caso. Então, o João, então, quem está? Quem está a algum lugar neste caso. Então, não poderíamos dizer o João está à frente da Maria. Então, juntamos, logo ficou, está à frente da Maria. Neste caso, não é? Ok, então, prosseguimos, número 29. A esperança entre. Estou de ver entre, pessoal, é preposição. Não era para sofrer aqui. Eu nem quis continuar com a frase, eu só procurei a preposição. No caso, aqui estaremos a falar de categorias gramaticais, né? Caso de palavras. Sim, claro. Então, aquilo que estaria ligado, isto estaria ligado mesmo com aquilo que a definição de preposições diz. Uma preposição que seriam preposições, palavras que vão ligar elementos da frase. Variáveis, neste caso. São palavras variáveis que vão ligar elementos da frase. São várias. Seria um artigo. O que seria um artigo? Um artigo seria uma palavra que vai anteceder o nome. Estaria acompanhar, antes do nome. Um pronome seria uma palavra que vai substituir o nome. Substituir o nome corretamente. Uma locução prepositiva. Estaremos aí a falar de uma palavra que vai ligar duas frases, não é? Só que aí há uma preposição, não é? Por essa razão que vamos chamar isto de uma locução prepositiva. Então, a alternativa correta deve ser A, conforme estava a dizer, a linha A. Uma preposição. Então, vamos para número 30. Há várias vítimas debaixo das águas. A expressão sublinhada é... Pessoal, vai argumentando. Pode. Tudo bem. Aqui tem de ser opção certa, exatamente A. Tem de ser locução prepositiva de lugar. No caso, aqui estaremos a falar de uma preposição que vai indicar lugar, não é? Vai indicar lugar. Perdone, aqui a falar a comer. Atenção com C também. Preposição de lugar. A preposição, esta divisão de preposições, digamos, preposição de lugar, preposição de tempo, preposição de qualquer coisa. Aí vai. Não pode, tem que ser locução prepositiva, lugar. É uma locução, já que uma junção, não é, de coisas. Muito bem, continuamos então. Temos que... Número 31 agora. 30 tem de ser exatamente A. Então, 31. O substantivo bandeira está para país. Então, 32. O substantivo concílio. Aqui tinha uma armadilha para os que não sabem, na verdade. Para que não reza. Exatamente.
Concordo, porque esta palavra aqui, para quem vai à igreja católica neste caso, sabe o que significaria neste caso aqui. Então, seria bispo, pessoal. Então, isso aí encontramos na opção C. Concílio é bispo, pessoal. Concílio, certamente. Exatamente. Número 33, substantivo, panapaná. Essa questão eu gostaria de comentar um pouco. Esteja à vontade, Então, panapaná, pessoal, para quem estudou 7ª classe e não gostava de faltar. Estamos a falar de indivíduos que nunca citaram. Exatamente. Cantamos várias vezes este texto aqui. Tinha um texto aí que falavam de as borboletas, neste caso, 2 meninas aí, que seguiam, não sei, de borboleta, algo assim, né? Então, aquele texto aí, na verdade, falava muito de paná, não é? Sim, paná. No Então, caso, essa expressão panapaná, estaremos a falar de um conjunto de borboletas. Perdão, estaremos a falar aqui de um conjunto de borboletas, é o coletivo, não é? Borboletas, nós estaremos a falar aqui de substantivos coletivos. Então, panapaná é o coletivo de borboletas. Cidadãos do Panamá, há quem colocou cidadãos do Panamá, porque está a ver aí panapaná, então está ali, de alguma forma ligado, mas não está ligado. A alternativa correta mesmo deve ser a alternativa D, borboletas. Vamos exatamente para número 34, não é? O substantivo girandola, não é? Girândola. Então, está para fogo de artifício, pessoal. Que morreu. Mas não vejo razões, não vejo razões aqui de levar isto a matar alguém. Sim, aqui a pessoa poderia descartar D, duração da noite. Girândola, sabe? São expressões que são de alguma forma, nós não estamos acostumados a ouvir essas expressões. Exatamente, então, mas nós usamos uma paixão, não é? Uma paixão, essas coisas todas, não? Aqui a alternativa correta deve ser fogo de artifício, não é? Então, a alternativa correta deve ser A. Vamos para a questão 35. O substantivo romanceiro, a questão que matou muita gente, que não tem dúvida, morreram, pessoal, eu sei que aqui levaram. Que levaram. Morreram. Nossa. Mas é algo muito simples, é uma expressão muito simples. Olhemos para quem leu sobre literatura, sobre a origem da literatura, vai perceber, olhando mesmo para a literatura portuguesa, vai perceber a questão das primeiras coletâneas de texto. Estamos a falar de cantigas. Quando falamos de um conjunto de cantigas ou coletânea de cantigas de amor, maldizer, descarme, de amigo, essas coisas, um conjunto daquelas cantigas, nós já estamos a dizer, estamos a falar de cantigas, nós estamos a falar de cancioneiros, aqui chama-se cancioneiros. Podemos assemelhar isto a este substantivo, romanceiro. Romanceiro, o sufixo eiro, aí estaria a mostrar, não é, um conjunto de alguma coisa, mas também podemos estar aqui a pensar, se estivesse aqui a se referir a alguém que faz alguma coisa, não é? Que seria isto que apareceu aqui para colocaram como sendo armadilhas, mas a alternativa correta deve ser conjunto de músicas românticas. É um conjunto, uma coletânea, não é? De músicas românticas. Até a própria palavra já diz, está a falar de algo romântico. Portanto, a alternativa correta tem que ser a linha D, conjunto de músicas românticas. Muito bem, vamos para 36. O Daniel estudava quando conheci. O verbo da frase encontra-se no tempo. Ok, muito bem. Tempos verbais. Tem de ser exatamente pretérito imperfeito. Estudava, o verbo neste caso seria estudava. A marca do pretérito imperfeito, pessoal, é vá, brincava. Grande dica. Por aí vai. Então, aí estamos esperando exatamente pretérito imperfeito. Portanto, quando falamos, desculpe me cortar aqui, quando falamos de pretérito imperfeito, estamos a falar de uma ação realizada no passado, só que é algo que não foi terminado. Notemos bem isto, algo que não foi terminado. Se formos a perceber, é que o Daniel estudava quando conheci. Então, estamos a falar daquele exato momento e aquela ação de estudar pode não ter sido concluída. Tanto disse a isto
que ou classifica isto como sendo pretérito imperfeito. Este verbo vai ser classificado como sendo pretérito imperfeito quanto ao tempo. Não é? Temos também a questão 37. Se tivesse ficado em casa, teria salvado a vida. O verbo sublinhado, neste caso, estamos falando do verbo ficado. Ficado. Pessoal, também aqui não tinha nada. Opção A, pretérito. Calma. Temos C, condicional. Há quem pintou C, pessoal, porque aqui vem, se tivesse como... eu acredito que lá na secundária, né, os professores sempre diziam, sempre que vir se alguma coisa, é uma condição. Mas aqui, pessoal, sublinharam somente o verbo. Então, se forem perceber, aqui vem escrito ficado. Todos os verbos, a maioria, posso dizer assim, mas todos, claro, todos, que terminam com do, por aí, é participio passado. Só encontram-se no participio passado. Então, aqui tinha de ser exatamente B, 37B. Já não todos, por que razão? Porque há outros verbos que não podem não terminar por do, mas sim estão no particípio passado. Exatamente. Mas podes prosseguir com aquilo que estavas a dizer, número 38, pois não? Número 38. Se estudares, perceberás melhor este assunto. O verbo sublinhado encontra-se no Tem aqui modo... também uma outra armadilha aqui. E, pessoal, aqui nós preferimos não dar a resposta, não preferimos, como é que é, não arriscar em dizer que isto seria o correto ou não, porque aqui falamos de modos verbais, modo indicativo, modo conjuntivo e não sei, modo condicional também, mas perceberás, aí estamos a falar de futuro, não é? Futuro do indicativo. Estaremos a falar de modo indicativo, mas em nenhuma das alternativas aparece modo indicativo. Portanto, neste caso, como eu estive na sala de exame, não poderia deixar em branco. Não poderia deixar em branco. Fiquei no futuro. Então, colocou futuro, exatamente, que não sabemos se vão considerar ou não, mas quanto aos modos, modo futuro, futuro tem que ser tempo. Claro. Não. Também, se formos olhar o conjuntivo, perceberão que não estaria no modo conjuntivo. Não estaria. Condicional também não seria. Qual seria a condição que estivesse? Ok, olhemos. Se colocarmos o se antes do verbo, se perceberás, nem faz o mínimo sentido. Presente também, não estaríamos a falar de presente. Perceberás algo que ainda não se realizou. Portanto, estamos a falar do futuro. Então, número 38. Que eu coloquei futuro, número 38, porque aqui quer-se ou fala-se do modo. Portanto, aqui nós não vamos arriscar em dizer que a alternativa correta seja C, seja B, seja A. É bem provável que eles tenham cometido uma falha. Talvez, não se sabe, porque... talvez. Mas aqui, quanto ao modo, não há resposta correta. Não vamos arriscar em dizer aqui A, o B, o C, o D está correto. Vamos para a linha número 39. Número 39, certo. Volta ao escritório. O verbo sublinhado encontra-se no modo... tem de ser exatamente imperativo. Ok. Está no modo imperativo. Sim. Certamente. Por que não modo conjuntivo? Não indicativo. Por que não condicional? Estamos aqui a falar, porque se formos a ver, os verbos no imperativo estarão a expressar ordem, conselho ou ainda pedido. Exatamente. Pedido. Portanto, aqui nota-se, volta ao escritório, podemos perceber de alguma forma que isto pode ser uma ordem, volta ao escritório. Então, exatamente, exatamente modo imperativo. Portanto, prossigamos, vamos para o número 40. Próximo ano estudarei o caso. Não falta muito, pessoal, não falta muito. O verbo sublinhado está no tempo. Alguns já pensam em desistir. Desistir não desistam. Estamos mesmo a terminar. Só faltam 20 questões. Próximo ano estudarei o caso. O verbo sublinhado está no tempo. Agora, olhando para o tempo, estamos a falar de presente, passado, futuro, pessoal. Presente, passado, futuro, tempo. Não. Próximo ano estudarei o caso. A alternativa correta qual seria, Rick? Na verdade, aqui, eu acredito que muita gente morreu aqui. Mas é algo simples. Claro, é algo de fato, podem ter morrido, sim, porque alguém pode ter pensado no futuro, futuro. Mas sim, aqui, uma questão correta, futuro está correto. Só que há uma questão mais correta que esta, futuro do presente. Temos futuro do pretérito,
instrumentos alternativos? Tudo pensei também não faz parte. Não faz, claro. não faz. Claro. Portanto, aqui estaremos a questão, ou a resposta mais correta seria o futuro do presente, que vai falar sobre algo do futuro em relação ao tempo em que se encontra, naquele determinado momento, porque diz, próximo ano estudarei o caso. A partir de agora eu digo que próximo ano vou mesmo estudar o caso. 41 pode. 41. A lira é um instrumento relacionado a lareiras, lírica, tem de ser exatamente produção lírica. de livros, coleta de frutos silvestres. Aqui estaremos a falar de expressões. Aqui lira é uma outra expressão que nós não estamos acostumados ou não temos ouvido com maior frequência. Exatamente. Mas lira está relacionado a um instrumento musical, que este vai ser usado mesmo para poesia, essas coisas todas. Portanto, poesia está relacionado com a lírica. Portanto, a partir daí podemos chegar à conclusão de que a resposta correta deve ser B, lírica. Certo, estamos na questão número 42, não é? Como eu dizia aqui, já começamos com a literatura, pessoal. Muita gente aqui esperava ouvir a obra pertence aqui ao autor, por aí vai, mas não foi dessa maneira. Então vamos lá para a questão 42, pessoal. Aqui vem, a recolha dos contos da oratória moçambicana foi responsabilidade de... Aqui, pessoal, aqui, na verdade, tem duas respostas... Não, como posso dizer? Tem duas respostas que não estão corretas, mas parecem ser corretas. Ou seja, por mais que estejam corretas, falta. Continua assim. Estamos no número 42 neste caso. Número 42, recolha dos pontos da oratória moçambicana foi responsabilidade. Ok, vejamos. Isto já teríamos aqui a necessidade de voltarmos para a antiguidade. Se formos a perceber, a oratória moçambicana, estamos a falar de algo de uma nação, algo que vai, no caso, identificar um povo, não é? Portanto, por que seria da responsabilidade de um indivíduo? Por quê? José Caveirinha, será que ele podia recolher todos os pontos da oratória moçambicana? Não. Será? Noema de Souza, Harry Junot. Será? Nós ficamos, não é, com o Ministério da Cultura, que talvez teria essa competência de agrupar algumas coisas relacionadas a Moçambique, aquilo que vai identificar nosso país, nós como moçambicanos. Então nós pensamos que seja Ministério da Cultura. Certamente isso, mas por algum momento também um autor poderia se responsabilizar por a oratória moçambicana, né? De fato, mas ele deveria estar regido, ou alguém deveria regir a ele, ou deveria dar suporte a ele. Então aí estaremos a falar, por exemplo, do Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura tem uma responsabilidade, tem competências, há competências que foram atribuídas. O Presidente da República tem competências, qualquer instituição tem competências. Não é? Então, se um ministro, por exemplo, da Cultura, o ministro da Cultura, ele é regido pelo Ministério da Cultura. Né? Poderia, de alguma forma, pensarmos desse jeito, não é? 42 tem sim, 42 sim, tem de ser D. Então, 43, qual dos períodos seguintes não pertence à periodização da literatura moçambicana? Olha, é muito simples. Isso já estamos a falar, de alguma forma, alguns estudantes que fazem história, não é? Já sabem qual é a resposta correta. Exatamente. A periodização da literatura moçambicana está, como é que é? Isto está, ou apresenta-se desta forma, porque o ponto central, o ponto claro, o ponto central, digamos assim, estaremos a falar da luta armada. Teve um episódio, uma época antes deste período da luta armada. Temos um período antes, seria o período anterior à luta, e teremos outro período que foi período depois da luta
armada. Portanto, a alternativa aqui não faz parte, não é? Não pertence à presunção da literatura moçambicana, seria período multipartidário. Quem faz história pode explicar melhor isto, período multipartidário. Isso não está contido, não é, na periodização da literatura moçambicana. Número 44. As primeiras figuras relevantes da literatura moçambicana, quais que seriam? Muito bem, estamos na questão 44, né? Seria, neste caso, opção A. Seria José Cravirinha e Mia Couto. Esses autores aqui foram as primeiras figuras relevantes da literatura moçambicana, pessoal. Para quem não gosta de ler literatura, a filha, né, morreu, mas aqui os autores foram José Cravirinha e Mia Couto. Ok, mas aqui estaremos em dúvida de alguma forma, porque também temos a questão dos irmãos Alpazin, que foram as primeiras figuras preeminentes na literatura africana, porque esses dois jovens, os irmãos Alpazin, José Alpazin e João Alpazin, no caso, foram indivíduos que puderam, de alguma forma, elevar a fasquia da literatura moçambicana. Mas, de alguma forma, podemos dizer que seja irmão Alpazin, mas nós decidimos ficar com a alternativa A, José Cravirinha e Mia Couto. Número 45 diz o seguinte: Raiz de Orvalho e Vozes Anoitecidas são obras moçambicanas de que período da literatura nacional? Primeiro vamos identificar quem é o autor dessas obras. Raiz de Orvalho, Vozes Anoitecidas. Estamos a falar, certamente, nada mais, nada menos que nosso autor renomado Mia Couto. Né? Mia Couto, Raiz de Orvalho, Vozes Anoitecidas. E quando é que este autor aparece na literatura? Aparece no período após a luta armada. Número 46, né? Exatamente. Estamos aqui. 46 dizia o seguinte: a fase de protesto da literatura moçambicana tem como um dos intervenientes, a opção certa tem de ser exatamente Rui Nogar, não é? Rui Nogar, não é? Porque se formos a ver, o Mia Couto, Ngulano Bakakosa, Colonizan são autores contemporâneos. Eles são autores da atualidade, não é? Podemos assim dizer, da luta ou após a luta armada. Portanto, Rui Nogar também era um dos protestantes da literatura ou da fase de protesto, não é? Podemos considerar Rui Nogar. 46 tem que ser A. 47 diz: a poesia medieval caracteriza-se principalmente por apresentar cantigas, pessoal. Então, de leitura, vamos ler, vamos perceber que aqui a poesia medieval caracteriza-se principalmente por apresentar cantigas. Não foi na época medieval que isso aconteceu, a apresentação das cantigas e tal. 48, os animais. Tudo bem. Os animais com características humanas são personagens em fábulas comuns, né? Exatamente. Contos populares, não. Mitos, também não seria. Fábulas, corretamente. Lendas, não. Lendas estaremos a falar da apresentação lá de uma narrativa de forma ou buscar lá coisas imaginárias, não é? Apresentar a realidade, mas a alternativa correta tem que ser a alternativa A. Vamos logo para 49. Número 49. As narrativas podem ser apresentadas de diferentes formas. A mais curta apresentação deste gênero eu acho que todos acertaram nesta questão. Claro, todos acertaram, tem que ser. Mas a maioria aqui, ouvi muita gente a colocar em prosa, mas cuidado, pessoal, estudarem mais. Então tem que ser a alternativa C. Sim, exatamente. Vamos para. Não escutam, mas tem que ser a alternativa C. Número 50. A função expressiva da linguagem caracteriza-se por linguagem. Pessoal, expressiva, eu mesmo quer dizer emotiva, pessoal. Então, emotiva, estamos falando do tipo de função que expressa emoções, né? Por aí vai. Então, pessoal, aqui será mesmo exatamente a opção A, questão número 5. Aliás, 50. Então, desta forma, como deslizamos ou matamos desta forma o exame da UJC, não foi nada demais, matamos. Então, se gostou do vídeo,
compartilhe. Não é? Comente, inscreva-se, compartilhe o vídeo, coloca lá o teu like e siga-nos, não é? Então, vamos terminar este vídeo à moda veneziana, como o nosso presidente tem feito, terminando os seus vídeos, não é? Um abraço, um beijo e tchau! Tchau!